Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos aqui ao lado do professor Tiago Albuquerque, levando a você em qualquer parte do Brasil esclarecimentos e informações sobre a área da Previdência Social. Os benefícios sociais, os direitos previdenciários, os caminhos da aposentadoria. Fique por dentro dos acontecimentos e tire a sua dúvida na área da Previdência Social. Vamos respeitar o isolamento social, as regras impostas pelos governos estaduais e municipais para barrar a propagação da pandemia de coronavírus. E nós fazemos a você, ouvinte internauta, o convite para continuar em casa até vencermos essa travessia tão delicada, mas em nome da saúde de todos os brasileiros. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Tem novidades na área do INSS sobre o BPC, benefício de prestação continuada? Professor Tiago, a notícia é boa para quem está pleiteando nesse momento um BBC? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, amigos e amigas ouvintes do Alerta Geral. É verdade, agora estamos diretamente de casa, mas com um compromisso assíduo todo sábado, repassando informações previdenciárias e da assistência social de relevância para toda a população, para todos os nossos amigos e amigas ouvintes. E fica aqui nossos votos para que você também possa estar ajudando nesse momento de isolamento, para que a gente possa conter o avanço desse vírus e dessa pandemia e em breve retomarmos nossas vidas aí como antigamente ou muito parecido, porque com certeza a gente vai ter que mudar alguns comportamentos para ainda conviver com esse vírus durante muito tempo. Luzenor, é verdade, teve agora uma portaria número 374, lançada há pouco tempo pelo INSS, permitindo que seja dispensada a renda recebida por um BPC de um primeiro parente daquele grupo familiar. Se ele vai requerer outro, o primeiro benefício de prestação continuada já recebido daquela casa deve ser excluído. É muito interessante, Luzenor, porque a gente já tinha decisões assim na Justiça, mas agora o INSS já incorporou a sua normatização e também já está permitindo essa retirada, essa exclusão do primeiro benefício assistencial que já seja concedido naquela casa lá. Vamos agora, professor Tiago, desfilar com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes internautas que nos mandaram mensagens. A primeira dúvida é do José Wilson, em Santa Quitéria. Tenho 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Gostaria de saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria. O José Wilson, em Santa Quitéria, professor Tiago, fazendo o dever de casa bem direitinho. Luzenor, primeiramente um abraço para minha tia Anadete, o marido dela João de Deus, que são aí da terrinha de Santa Quitéria. É verdade, Luzenor, o José Wilson tá fazendo o dever de casa, inclusive ele pode se encaixar naquelas pessoas que já tinham preenchido todos os requisitos até a época da emenda 103 de 2019. José, dê uma olhadinha lá, se você já tinha esses 35 anos de contribuição até 12 de novembro de 2019, pode ser que você já tenha direito adquirido ou uma aposentadoria por tempo de contribuição integral, ou se não tinha os 35 anos completos, pode ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional nas regras da emenda 20 de 98. Dê uma olhadinha aí, que aí já pode, talvez, já estar requerendo seu benefício. Consulta um advogado ou a Defensoria Pública, mas muito provavelmente você vai se encaixar aí nessa regra do direito adquirido. De Santa Quitéria, vamos à cidade de Marco, na região norte do Ceará. Viviane, quais são os caminhos, professor Tiago, para quem precisa saber como anda o pedido de licença maternidade? Essa é a dúvida da Viviane na cidade de Marco, que é a dúvida também, professor Tiago, de muitas outras mulheres. Olá, Viviane. Olha, realmente a gente está tendo demora na prestação de serviços do INSS de informações também. A gente tem notícia que as pessoas que requereram antes da pandemia, realmente esse processo ainda estão levando um pouquinho mais de tempo. Mas quem tem requerimento pós a pandemia, quando os servidores já ficaram sem atender e só trabalhando no home office, a gente tem notícia que o benefício está correndo um pouco mais rápido. Então o que eu recomendo para você? Se você tiver dado a entrada antes da pandemia, faça um requerimento novo agora, que talvez o fluxo esteja mais curtinho para você receber já essa resposta. Claudene em Aracoiaba, bom dia a todos de Aracoiaba que nos acompanham pela FM Maior de Baturité. Gostaria de saber por que o auxílio do meu esposo não saiu junto com o meu, pois nós dois fizemos o cadastro no mesmo dia e eu não recebi o meu benefício.
Qual a explicação, professor Tiago? Claudine, veja bem, essa análise ela não é de acordo com a família, então você pode requerer junto com o seu marido que ele vai ser analisado de forma distinta, individualmente. E também a data às vezes não pode ser significado de que a resposta também ocorrerá no mesmo tempo, né? Porque a Caixa ela está tendo um volume muito grande de acesso e análise de pedidos, então pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Se estiver demorando muito, liga para o 111, telefone 111 e faz uma reclamaçãozinha lá. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. Francisco, seu Francisco, nosso xará, tem os 69 anos de idade e 34 anos de contribuição. Quando o seu Francisco, ou professor Tiago, pode dar entrada no pedido de aposentadoria? A idade, olha, já passou há muito tempo. Seu Francisco, olha, seu Francisco, você tá batendo na trave, tá com 34 anos aí de contribuição, mas na verdade você já tem direito a uma aposentadoria por idade. Tá batendo na trave no tempo de contribuição, mas esse tempo de contribuição já lhe garante pelo menos a carência, então você já pode dar entrada hoje no benefício, porque você já tem uns 65 anos de idade. Olá, Irene, na região metropolitana de Fortaleza, ela deixou a seguinte mensagem, professor Tiago. Quem recebe o auxílio emergencial pode receber também o auxílio doença? Professor Tiago, quero inverter essa pergunta da Irene. Quem recebe auxílio doença pode receber o auxílio emergencial? Irene, bom dia. Irene, não pode. A lei expressamente prevê que quem está recebendo benefício assistencial ou benefício da Previdência Social não pode acumular com auxílio emergencial. Você pode escolher o mais vantajoso, mas receber os dois ao mesmo tempo não pode. Boa explicação, professor Tiago. Boa explicação mesmo. Fátima Lemos, também na Grande Fortaleza, tem os 58 anos de idade e 21 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a Fátima Lemos pedir a aposentadoria? Dona Fátima, não falta muito tempo não, mas a senhora vai ter que esperar completar 62 anos de idade. Aos 62 anos de idade vai poder se aposentar, porque você já tem mais de 15 anos de contribuição, que é a carência mínima exigida para a aposentadoria por idade. Vamos continuar na região metropolitana de Fortaleza. Dona Luísa, nossa ouvinte internauta, diz que tem 60 anos de idade e é representante de um filho. Essa condição vai atrapalhar a minha aposentadoria? É a pergunta da Dona Luísa e qual a resposta para ela, professor Tiago? Dona Luísa, não vai atrapalhar. O fato de você ser representante legal, o RL, representante legal, não impede a percepção do seu próprio benefício, né? Então, você vai ser a representante, mas o titular continua sendo seu filho. Agora, se o benefício que a senhora vai pedir ou que ele está recebendo é um benefício assistencial, né, um BPC, um LOAS, pode ser que a renda de um e do outro possa impactar se o seu benefício for acima de salário mínimo, for uma aposentadoria maior. Vamos à cidade maravilhosa pela internet. A Dona Maria, no Rio de Janeiro, mandou a seguinte dúvida. Meu filho fez o cadastro do auxílio e colocou o nome das irmãs e não conseguiu o benefício. Ele mora em Minas Gerais e eu moro no Rio de Janeiro. O que ele deve fazer? Dona Maria, tem que saber por que foi negado, né? É bom que ele entre em contato com o 111 e tente descobrir por que foi negado, né? Pode ser por um erro cadastral, pode ser por um CPF que está inválido agora, porque não teve votação recentemente, né, nas últimas 3 eleições, e não fez a quitação. Então pode ser, a gente tem que primeiro tentar entender por que disseram que ele não tem direito. Do Rio de Janeiro para Monsenhor Tabosa, o Sebastião deixou a seguinte mensagem sobre o acordo do INSS referente ao mês de maio que está saindo nos noticiários. Será pago, professor Tiago? A que acordo o Sebastião faz referência, professor Tiago? Sebastião, olha, eu não estou me lembrando a que tipo de acordo é esse que você está fazendo menção aqui. Talvez você esteja falando, na verdade, de uma medida que o governo adotou para que o INSS pagasse os benefícios de auxílio-doença sem esperar por uma perícia médica. Se for relativo a isso aí, sim, o INSS está cumprindo essa promessa e está pagando os benefícios desde que o atestado vinha direitinho, com letra legível, com a assinatura do médico, com a previsão de alta e os demais requisitos que a portaria cobra, exige. Pergunta bem redonda e curta da Dona Maria do Carmo na região metropolitana de Fortaleza. O auxílio-doença foi cancelado? De jeito nenhum, né, professor Tiago? Dona Maria do Carmo, que pergunta interessante da senhora. Não, Dona Maria do Carmo, o auxílio-doença não foi cancelado, é que ele mudou de nome. A portaria 450 do INSS alterou o nome do benefício de aposentadoria por invalidez para benefício de incapacidade permanente e do auxílio-doença passando a chamar de benefício por incapacidade temporária, mas são os mesmos requisitos que o auxílio-doença também exigia. Em Hidrolândia, o Júnior, ouvindo o alerta geral,
deixou uma mensagem. Tem uma amiga de 55 anos de idade que mora no interior e só tem o CPF. Como ela faz para dar entrada na aposentadoria? Agora, professor Tiago, é o que nós chamamos de educação previdenciária. Qual é o dever de casa que a amiga do Júnior precisa fazer para bater a porta do INSS e pedir a aposentadoria? Júnior, ela pode dar entrada mesmo só com o CPF dela. Agora o servidor vai emitir uma exigência para em até 30 dias ela apresentar o restante da documentação. Vamos aos sertões de Canindé. Vem a dúvida da dona Lia. A minha mãe é aposentada e gostaria de saber se ela pode receber o auxílio emergencial. Lembra, professor Tiago, que para outra ouvinte eu fiz a pergunta sobre o auxílio doença, se impede o auxílio emergencial. Agora a Lia também tem essa dúvida. Lia, se sua mãe é aposentada, ela não pode receber auxílio emergencial, porque a lei expressamente veda, proíbe, obstaculariza a percepção, o recebimento dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então não pode receber auxílio emergencial quem está recebendo benefício da Previdência, ou benefício previdenciário, ou benefício assistencial. No interior do Ceará, a dona Aparecida, em Laços de Solidariedade, ela diz o seguinte: meu vizinho perdeu a esposa, ele é agricultor e está na cadeira de roda. O que ele deve fazer para conseguir um benefício junto ao INSS? Dona Aparecida, se ele é agricultor e ele está em cadeira de roda, então ele comprovando que realmente exerce atividade rural e mostrando que ele tem essa invalidez, ele pode pedir um benefício por incapacidade permanente, que era chamada assim a aposentadoria por invalidez. Esse é o novo nome dela agora. E também relativo à esposa dele, se ela também era agricultora, ele também vai poder pedir a pensão por morte. Os dois benefícios são de salário mínimo, então pode acumular, pode receber os dois ao mesmo tempo. Dúvida que chega pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mande a sua pergunta. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, como faz o seu Raimundo em Pacajus. Tenho 66 anos de idade e problemas na coluna. Não consigo me aposentar, nem consigo auxílio-doença. O que devo fazer, professor Tiago? Primeiro, para conseguir qualquer benefício, professor Tiago, é bom lembrar, é preciso que uma pessoa seja segurada do INSS. É isso mesmo? Raimundo, é sim, viu? É necessário que você seja um segurado. E o que é ser um segurado? É exercer uma atividade obrigatória abrangida pelo regime geral de previdência social, sendo você um empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, ou então se você tem uma qualidade de segurado de uma forma facultativa. Você não exerce uma atividade remunerada, mas escolheu pagar o INSS. Esse é o primeiro requisito para ter direito, sim. Então, primeiro você precisa ter pagado para poder requerer um benefício. Agora, se você é agricultor, quilombola, indígena ou pescador artesanal, não precisa ter contribuído, basta apenas comprovar o exercício da atividade, que comprovando também que tem a incapacidade ou a idade já avançada, já vai também ter direito a um benefício. Da região norte do Ceará, em Meruoca, tem uma ouvinte ou um ouvinte que não se identificou e deixou uma mensagem. Minha mãe tem 69 anos de idade, recebe pensão do meu pai que morreu e gostaria de saber se ela pode se aposentar. Pode ou não pode, professor Tiago? Sim, sua mãe também pode pedir um benefício de que ela comprove que preencheu os outros requisitos, ou seja, que ela trabalhou pelo período mínimo da carência e que ela já tem a idade mínima para poder se aposentar. Aí pode receber a pensão e a aposentadoria tranquilo. A nossa ouvinte da FM 107.5, dona Rosalva, em Beberibe. Comecei a pagar o INSS e parei por algum tempo. Gostaria de saber se preciso voltar para o INSS para poder pagar novamente. Professor Tiago, importante essa pergunta da Rosalva. Ela demonstra interesse em querer voltar à condição de segurada. O que ela precisa fazer para voltar a ser contribuinte e ter todas as coberturas do INSS, professor Tiago, além de sonhar no futuro com a aposentadoria? Excelente pergunta, viu, Luzenor? Olha, quando ela pergunta assim, preciso voltar para o INSS para poder pagar novamente? Não, você não precisa, porque tudo isso aí, Rosalva, você faz uma geração, você gera um boleto através do site. Lá no meu inss.gov.br tem esse link, gerar GPS, guia de pagamento da Previdência Social. Aí ele vai lhe redirecionar para outro site, que é o site da Receita. Você dá um clique e automaticamente já vai para lá. Não precisa voltar no INSS. A senhora já estava inscrita, já tinha pagado, basta apenas agora vou reativar esses pagamentos aí. Voltamos à cidade de Pacajus, onde a Aline também nos acompanha pela FM 107.5. A Aline
faz o relato de um drama, professor Tiago. Ela diz que tem 32 anos de idade, é portadora de HIV, assim como um dos 2 filhos dela. A Aline acabou de ficar viúva e quer saber o que precisa fazer para receber algum benefício do INSS. Aline, se você era casado com uma pessoa que trabalhava e desenvolvia uma atividade remunerada lícita, então a senhora vai pedir a pensão para o seu marido, né, em razão da morte do seu marido, tá bom? Do seu companheiro. Agora, a senhora também, por ser portadora de HIV, a senhora, se comprovar que essa doença está lhe tornando incapaz para trabalhar, a senhora também pode ter um benefício. Se a senhora trabalhava, seria o benefício de aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente. Se a senhora não trabalhava, mas provar que essa doença tem tornado-a incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, a senhora pode pedir um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Vamos à região da Serra Grande, Viçosa do Ceará, terra do engenheiro Adail Fontinelli, que foi diretor da Assembleia Legislativa, secretário de Obras do Estado e hoje está desempenhando cargo de secretário na administração municipal de Fortaleza. Dúvida do senhor José Osmar, em Viçosa do Ceará. Tenho 62 anos de idade, trabalhei de carteira assinada por 8 anos e o meu vínculo ficou como contribuinte individual. Pedi a aposentadoria rural e veio negado. Agora o meu pedido está nas mãos de um advogado. Gostaria de saber, professor Tiago, se preciso contribuir individualmente para o INSS até chegar o tempo e a idade de 65 anos para a aposentadoria urbana. Qual é o conselho, professor Tiago, para o nosso ouvinte José Osmar em Viçosa do Ceará? Seu José, se você já tem 62 anos de idade e já desenvolveu a atividade laborativa na atividade rural pelo menos 15 anos, não, a idade mínima é 65, então já está tranquilo, já vai poder se aposentar, se realmente o senhor trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural. Agora, contribuir até os 65 anos, pode ser para também, se for negada rural, é uma boa estratégia também, que você fica com as 2 cartas na manga aí, né? Se não der certo aí o processo judicial de rural, aí o senhor espera ter contribuído pelo menos durante 15 anos e vai pedir a aposentadoria quando tiver os 65 anos de idade. A última pergunta desse bloco vem do interior do Ceará sem identificação. É um ouvinte, sou operado de hérnia de disco e dei entrada no meu auxílio, porém o pedido foi negado. Tenho 47 anos de idade, o que devo fazer? Mais um conselho agora para o nosso ouvinte e para outros ouvintes internautas que têm uma situação semelhante nesse relato feito pelo nosso ouvinte do interior do Ceará, professor Tiago. Olha, você pode recorrer através de um recurso administrativo ou então pode procurar um advogado privado ou então a Defensoria Pública da União e já entrar com a ação. Essa ação se chama ação de concessão de benefício por incapacidade, onde o advogado, a defensora ou o defensor vai entrar com pedido aí, ou a advogada vai entrar com pedido aí para poder pagar desde quando você requerer o benefício de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente ou temporária. Então ele pede lá na ação, olha, eu quero que o efeito seja desde quando o INSS ele deu entrada e o INSS negou. Se foi comprovado que realmente havia incapacidade e o INSS que errou na avaliação, aí é pago desde quando você requereu o benefício lá atrás. Você fica ligado, fica ligada no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mande a sua dúvida, mande a sua mensagem. O nosso telefone é linha aberta escancarada para você. WhatsApp 085 99273 4353. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É a maior rede de comunicação na área da Previdência Social, prestando a você, ouvinte, esse serviço de esclarecimento e tirando dúvidas na área do INSS. O Pedro Vicente, da Cidade do Crato, ouvinte da FM 106.5, mandou uma mensagem. Tenho 51 anos de idade e 32 anos de contribuição, porém, meu pedido de aposentadoria foi negado. O que devo fazer? Eu era segurança. Relato dele, professor Tiago. Como segurança, com 51 anos de idade, 32 anos de contribuição, já tem condições para a aposentadoria? Pedro, muito interessante, viu? Esses 32 anos foram como vigilante. Se for, você realmente já teria direito a uma aposentadoria especial. Acontece que o INSS não reconhece a atividade especial de vigilante após 95. Mas a justiça sim. Então o que eu recomendo, procure um advogado privado, procure a Defensoria Pública da União e dê entrada, judicialize esse seu pedido aí. Professor Tiago, Pedro Vicente, do Crato, deixou também uma pergunta em nome da esposa. Ele disse que a esposa tem 16 anos de contribuição e 56 anos de idade. Ela já tem direito à aposentadoria?
Parece que não, né, professor Tiago? Já tem o tempo de contribuição, mas a idade ainda não. A não ser, professor Tiago, que seja trabalhadora rural. Mas se for trabalhadora urbana, qual é a situação dela, professor Tiago? Luzenor, é verdade, você é uma grande expert já em Previdência Social, você já podia conduzir todo o programa sozinho aqui, a gente tá só realmente até para aprender com você aqui. Mas, Luzenor, você tá certo, ela ainda não tem direito à aposentadoria porque ela não tem a idade mínima, que é de 62 anos para quem só preencheu os requisitos após a reforma da Previdência. É verdade, Luzenor, se ela fosse uma agricultora, ela teria direito a aposentar-se aos 55 anos de idade. Mas se ela não é agricultora, se ela não é pescadora artesanal, se ela não é quilombola, se ela não é indígena, então ela só vai poder se aposentar aos 62 anos de idade. Júlio César, em Fortaleza, tenho 53 anos de idade e 27 anos de contribuição. Quero saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Explicações, professor Tiago, para o Júlio César. Júlio, tá faltando um pouquinho de tempo ainda, porque você nem tem tempo de contribuição suficiente, né, antes da reforma, e nem tem também a idade mínima. Você poderia até tentar, no seu caso, uma regra de transição, só que essa regra de transição ia exigir mais tempo seu de trabalho do que esperar a idade mínima, que seria 65 anos de idade. Então, recomendação, espera completar os 65 anos e pode pedir aposentadoria. Carlos Henrique, em Tianguá, tenho 17 anos de idade e faço 18 anos antes da última parcela do auxílio emergencial. Será que recebo o benefício? Professor Tiago, que pergunta curiosa, hein, professor Tiago? Porque tem uma transição aí entre idades ou entre as regras estabelecidas em um dos projetos aprovados pela Câmara Federal, pelo Senado Federal. Mas explica melhor, professor Tiago, por que menores de idade já têm acesso ao benefício do auxílio emergencial? Muito curiosa e bom saber que o Carlos já está de olho aí nos direitos dele como cidadão brasileiro. Parabéns, Carlos. Que bacana da sua parte, né? Tá antenado aí no que vive a população e de como você pode sim exigir algo que você já pagou. Porque o brasileiro, quando ele paga tributos, ele tem que ter essa contraprestação, que são benefícios e serviços aí pagos pelo governo federal. Carlos, sim, você vai poder pedir sim. Agora vai ter direito a apenas aquelas parcelas a partir do momento em que você preencheu essa idade mínima de 18 anos. O Zenão complementando aí, não, ele não tem direito, não tem ainda previsão para os menores de idade terem direitos. A gente tem realmente, como você já aventou aqui, alguns projetos de lei, na verdade tem um específico que trata da redução para 16 anos de idade, mas ele ainda não está em vigência. Vamos à morada nova na região Jaguaribana. Antônio, minha mãe faleceu já faz 18 anos e o meu pai deu entrada no benefício. Gostaria de saber se eu tenho direito, pois tenho 2 filhos. Oi, Antônio, se você tiver mais de 21 anos de idade, não tem mais direito porque a pensão ela é só até os 21 anos de idade, salvo para aquelas pessoas que são chamadas de maiores inválidos. Aí a pensão pode durar até quando perdurar a invalidez dela. Se você não se enquadra como uma pessoa maior inválida, então realmente a pensão é só até os 21 anos de idade. José Ferreira em Aquirás, colado na nossa FM 107.5. Sou pescador e tenho 57 anos de idade. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Seu José, bom dia, tá bem pertinho aí, assim que o senhor completar 60 anos de idade, 60, vai poder pedir o benefício aí. Lembrando que é pescador, então também tem que provar que exerceu a atividade pelo menos durante 15 anos anterior ao requerimento da aposentadoria. Do interior do Ceará chega mais uma dúvida. Dona Lena Pinto, no interior do Ceará. Sou professora contratada pela prefeitura e agora, nesse tempo de pandemia, o município está pagando meio salário mínimo. Isso está correto? Professor Tiago, ainda sobre essa pergunta da Dona Lena, nesse caso de uma pessoa que é do poder público municipal, se ganha um salário mínimo, o município paga apenas a metade e quando no contra-cheque tem o valor integral do salário, e a prefeitura reduz esse valor, o que deve constar no contra-cheque? Porque também essa é a dúvida de muitos trabalhadores do poder público municipal. Olha, Luzeno, existe uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição tramitando aí para haver essa previsão, mas a gente já está vendo algumas prefeituras realizando através de um projeto de lei municipal, né, essa redução aí. Tem que ver se realmente existe a lei que já permite essa redução e se houver, sim, haveria a capacidade legislativa aí desse ente federativo para promover, né? Agora tem que ver os termos para saber se a redução foi realmente de acordo com os princípios previstos aí na Constituição Federal.
Quanto à sua segunda pergunta, Luzenor, bem interessante mesmo, né? O que deve constar é o que é na realidade pago. E se foi reduzido de forma legal, e se foi reduzido, tem que constar realmente o valor que ele está recebendo de acordo com a redução assim realizada, né? Então tem que estar constando lá no contra-cheque o valor real, né? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque ter um valor a mais pode até ajudar o segurado, mas tem que ver se esse valor a mais não está sendo formalizado ali para alguma escusa, né? Alguma escusa de interesse inexcusável, por assim dizer, né? Tem que estar atento aí se existe realmente a possibilidade legal naquele município e se está realmente colocando no contra-cheque também houve redução e não se utilizando de outras artimanhas aí para essa finalidade. Claro que eu não estou falando que é o que aconteceu com a Lena nem no município dela, mas tem que estar de olho se servidor público municipal, sim. Vamos à Copiara, João Bosco. Fiz o cadastro do meu avô para o auxílio emergencial e falaram que estava tudo aprovado, mas o dinheiro não apareceu. O que devo fazer? Olha, tem que saber por que não apareceu, João. Será que pode realmente ter sido algum bloqueio? É bom saber com a Caixa. Então primeiro você liga pro 111 para tirar dúvida se foi pago e quando foi pago, tá bom? E se constar que foi pago, o senhor vai tentar descobrir o telefone da agência, não se desloque até a agência, tem que descobrir o telefone da agência, o gerente de conta que está ajudando lá nesse auxílio emergencial, no pagamento, e aí você busca saber. De Horizonte, terra do jornalista Beto Almeida, a dona Erismar. Tenho 62 anos de idade e nunca contribuí. Já dei entrada na minha aposentadoria por 2 vezes. Gostaria de saber o que devo fazer. Qual é a explicação aqui, professor Tiago? Qual é a lição e o esclarecimento para quem nunca contribuiu para a Previdência Social? Luzenor, a dona Erismar realmente não vai conseguir aposentadoria se ela nunca contribuiu. Só quem não precisa contribuir para ter direito à aposentadoria é o quilombola, o indígena, o pescador artesanal e o agricultor que trabalha na atividade por conta própria para subsistência ou em regime de economia familiar. Não sendo esses casos aí, ela realmente não tem direito. Então, o que a gente recomenda? É que a senhora possa pagar o INSS, mas vai ter que pagar durante pelo menos 15 anos, que é a carência mínima exigida. Ou então, quando a senhora completar 65 anos de idade, vai lá na Previdência e pede o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Pede esse benefício aí, só que lembrando, além da idade de 65 anos, vai ter que provar que está no requisito dentro do conceito de miserabilidade ou de vulnerabilidade social preconizado, previsto na lei. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. A Brenda diz que está grávida de 5 meses e paga o INSS. Quando for fazer o parto, ter o filho dela, tem direito ao salário maternidade, professor Tiago? Luzenor, a pergunta é bem interessante mesmo. A Brenda, a gente teria que saber há quanto tempo você está pagando o INSS e em que categoria. Porque se você for contribuinte individual ou segurada facultativa ou segurada especial, você só pode ter direito ao benefício se preencher 10 meses de carência, 10 meses de pagamento ao INSS até a data do seu parto. Se for empregada doméstica, se for avulsa, aí não, né? Basta que você comprove realmente que estava dentro da qualidade de segurado durante o momento do fato gerador, daqueles 28 dias que antecedem ali o parto. Do Rio de Janeiro, voltando ao Ceará, agora em Ocara, o Farias faz o seguinte relato: tenho 47 anos de idade e trabalho com carteira assinada desde 1990, ou seja, já são 30 anos nessa história. O Farias está fazendo o dever de casa bem direitinho e ele pergunta, quer saber se já pode se aposentar, professor Tiago? A idade é um menino, 47 anos de idade. Bem jovem, né, Luzenor? E começou a trabalhar desde a tenra adolescência aí, desde os 17 anos de idade, por isso que ele já tem muito tempo de contribuição. Seu Farias, não é o momento de você se aposentar ainda, porque você nem tem a idade mínima, nem tem 35 anos de contribuição, mas tem notícia boa sim para você. Você pode se encaixar numa regra de transição, onde você vai pagar 5 anos que estão faltando para completar os 35 e mais 5 anos, ou seja, daqui a 10 anos, quando você tiver 57 anos de idade, vai poder se aposentar aí numa regra de transição, não vai ter que esperar a idade de 65 anos de idade. Vamos subir a região do maciço do Baturité. Na agradável e acolhedora cidade de Pacuti está o Francisco. Minha mãe tem 55 anos de idade e sempre trabalhou como agricultora. Quando posso dar entrada no pedido de aposentadoria rural? Sendo que ela já tem várias provas que exerce essa atividade. E ele, o Francisco, faz o seguinte relato: muito obrigado e parabéns pela iniciativa de orientar tanta gente, principalmente nesse período de pandemia. Muito obrigado pelas suas palavras, Francisco, e aqui a gente tenta cumprir esse papel de ajudar as pessoas que mais precisam, e são milhões de brasileiros, milhares de cearenses
que diariamente têm a carência de receber uma informação verdadeira em tempos de pandemia e também, Francisco, em tempos de muitas notícias mentirosas pela internet. Aqui no rádio, tanto na nossa transmissão pelas emissoras de rádio no interior do Ceará e na Grande Fortaleza, e pela internet, nós fazemos o que a ética e o compromisso com a verdade recomenda. Linha direta para você, ouvinte internauta, e com a informação verdadeira agora, a resposta do professor Tiago para você, Francisco, em Pacoti. Francisco aí deve estar aproveitando aí, né, que foi Dia das Mães, então ele tá parabenizando a mãe dele aí e aproveitando para ajudar ela a conseguir o benefício dela, né, Francisco? Maravilha, Luzeno, realmente verdade, né? É um momento tão sensível pelo qual o país passa e tanta gente ainda tentando se locupletar, tentando se aproveitar da boa vontade do povo que tá vivendo uma carestia enorme, né? Então a gente fica feliz que o Alerta Geral consiga dar essa informação precisa e verdadeira nesse momento em que tanto seguradas da Previdência Social precisam de um benefício ou o cidadão precisa requerer um BPC ou um LOAS. Francisco, veja bem, sua mãe já pode dar entrada porque a reforma da Previdência não alterou a idade mínima do segurado especial. Então continua sendo para a mulher 55 anos de idade. Então você pode requerer agora, você vai levar essas provas, aí vai anexar no processo administrativo digital para poder anexar e provar que ela trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural. Hoje em dia o INSS admite, através do memorando circular 64, que você tenha pelo menos uma prova e se declare, faça uma autodeclaração dizendo que você realmente exerceu atividade durante aquele período. Pedro Henrique, na Grande Fortaleza, há 8 anos sofreu um acidente de moto e perdi uma perna. Trabalhava em uma empresa como motoboy. O que devo fazer para receber meu auxílio doença? Professor Tiago, essa distância toda de 8 anos ainda permite que alguém que sofreu um acidente, como no caso do Pedro Henrique, requeira o auxílio acidente? Luzeno, excelente pergunta, viu? A gente vai... isso, na verdade, é uma pergunta muito técnica, porque a gente fala do instituto no direito previdenciário, que é a prescrição. A prescrição atinge as parcelas que superam 5 anos. Quando você tem mais de 5 anos sem pedir um benefício ali, o que passou dos 5 anos para trás, você não pode pedir. Mas o benefício em si, ele não prescreve, ele não morre. Ele é um benefício, ele é um direito perpétuo, inesgotável. Ele pode sim ser requerido a qualquer tempo. O que é que vai acontecer? O benefício vai ser concedido, mas o efeito financeiro dele é que vai ser apenas a partir do requerimento. E a outra consideração a fazer aqui é que sim, ele pode dar direito a um benefício por incapacidade, seja um auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, ou seja o auxílio acidente. A diferença dos dois: auxílio doença é para quem está incapaz temporariamente, auxílio acidente é para quem está capaz para trabalhar ainda, mas sofreu uma lesão e dessa lesão ela teve uma sequela e essa sequela ela reduziu a capacidade laborativa. Não é que ele está incapaz, ele apenas trabalha com mais força agora, apenas foi reduzida a capacidade dele. Então ele pode sim pedir o benefício. Alexandre em Icó. Minha mãe tem 65 anos de idade e paga o INSS há 13 anos como dona de casa. Quando ela se aposentar, vai receber o salário mínimo? Quanto tempo falta para ela pedir a aposentadoria? Alexandre está bem pertinho aí, porque ela tem já a idade para se aposentar, mas está faltando ela preencher o requisito da carência, que é o grupo mínimo de contribuições para ter direito à aposentadoria. Nesse caso, a carência dela é de 15 anos, então está faltando apenas 2 anos. Quanto ela vai receber? Se é um salário mínimo, se é mais, a gente não sabe porque eu não sei sobre quanto você está contribuindo. Mas se ela está contribuindo em cima de salário mínimo, então o benefício sim deverá de ser também de salário mínimo. Vamos continuar na cidade de Icó. Quem é doente e encaminha um laudo pode receber algum auxílio? Quais são as condições, professor Tiago, para as pessoas receberem um auxílio doença? Eis a pergunta do Raimundo na cidade de Icó. Excelente pergunta do Raimundo. Eu aproveito aqui já para mandar um grande abraço para 2 grandes advogados aí, o doutor Júnior Nicolau e o doutor Rian Nicolau, 2 queridos amigos, e a doutora Ivana também, que está trabalhando com eles aí. Grande abraço, viu, gente? Olha, Raimundo, a pergunta realmente é pertinente, porque nesse momento o auxílio doença está tendo um trâmite mais acelerado, mais célere, mais rápido. Por quê? Porque não está se esperando fazer perícia para poder dizer se a pessoa tem direito ou não ao auxílio doença. Você vai ter que fazer um requerimento e já juntar o atestado médico, e esse atestado médico vai ser admitido, vai ser usado para lhe conceder a antecipação do auxílio doença. Antecipação por quê? Se eu estou requerendo? Porque não está realizando a perícia, não tem que esperar a perícia. Então a antecipação pode ser paga e vai ser paga no valor de um salário mínimo pelo menos.
Ah, mas eu ganho 2 salários na carteira. Tudo bem, o INSS depois que fizer a perícia vai lhe pagar o restante. Mas nesse momento de pandemia, onde as perícias estão suspensas, o INSS está garantindo pelo menos a antecipação de um salário mínimo. Voltamos à região do maciço do Baturité. Agora em Baturité, o Raimundo diz: tenho uma perícia marcada para o dia 11 de maio. Já passei pela perícia junto à justiça, mas o benefício foi negado. O que devo fazer? Raimundo, olha, depende de onde você tem essa perícia marcada, se é no INSS, se é na Justiça, tá bom? Se for na Justiça, os juízes agora estão fazendo uma teleperícia, uma perícia se utilizando aí da telemedicina para poder realizar essa perícia. Eu particularmente entendo que não é um procedimento viável para esse tipo de pedido, né, de benefício, porque como é que você vai ter uma perícia se você não tem anamnese, se você não consegue tocar no paciente, né? Agora, se for no INSS, o INSS não está realizando essas perícias, ele está pedindo que você anexe o atestado particular do seu médico e aí ele já vai antecipar o valor do benefício, pelo menos em um salário mínimo. Vamos à cidade de Jijoca de Jericoacoara. Minha mãe morreu já faz 8 anos e o auxílio que ficou foi no nome dos filhos, mas quem toma de conta é o nosso pai. Isso é certo ou errado? Ele só dá R$100 para cada um e o resto ele gasta com outra mulher. A dúvida é de Alane em Jijoca, professor Tiago. Não, Alane, se a pensão está em nome dos filhos, o dinheiro tem que ir para os filhos, né? Já que são eles os titulares. O pai é apenas um representante legal. E se você achar que a situação não está direitinho aí, que você não está recebendo benefício a que realmente faz juiz, então você pode ir lá no INSS e pedir para cadastrar outra pessoa como seu representante legal, desde que você tenha pelo menos 16 anos de idade. Se não tiver 16 anos de idade, né? A gente não espera que as famílias façam suas composições e fiquem vivendo bem, mas se você achar que está faltando recurso para você manter a sua alimentação básica, aí você pode procurar o Ministério Público para realmente promover uma denúncia e ser retirado o benefício da representação legal do seu pai e passado para uma pessoa da confiança. Agora, isso só é até os 21 anos de idade. Se tiver mais de 21 anos de idade, realmente não tem mais direito à pensão por morte esses filhos. Professor Tiago, após essa resposta eu quero fazer uma saudação aos nossos ouvintes em Jijoca de Jericoacoara, que nos acompanham também pela Rádio FM 98.7. Professor Tiago, quero fazer aqui uma saudação especial tanto aos moradores de Jijoca que passam a nos acompanhar pela Rádio FM Boa Nova, a FM 98.7, que é uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e Educação de Jijoca. A Rádio FM Boa Nova tem o comando do Padre Domício Moraes. Padre Domício, obrigado pela acolhida, pela referência ao Jornal Alerta Geral, obrigado pela transmissão do Jornal Alerta Geral de segunda a sexta-feira e aos sábados do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, nessa prestação de serviço que é a única no rádio brasileiro. Ao senhor Padre Domício, o nosso muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais perguntas para você, ouvinte. Ligue, ou melhor, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 085-99273-4353. Daqui a pouco, muito mais para você. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Voltamos com o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. E agora, professor Tiago, precisamos acelerar. Claro, um ritmo acelerado que seja perceptível para os nossos ouvintes internautas compreenderem o que o professor Tiago Albuquerque faz de forma didática para esclarecer aos nossos ouvintes internautas que têm dúvidas na área da Previdência Social. Dúvida da Fátima em Baturité. Sou agricultor e tenho 55 anos de idade. O que faço para dar entrada na minha aposentadoria? Dona Fátima, a senhora pode requerer diretamente pelo meuinss.gov.br ou pelo telefone da Previdência 135. José em Acopiara, trabalhei 10 anos sem carteira assinada. Hoje tenho 13 anos com carteira assinada em uma empresa. Coloquei na justiça e ganhei a causa onde o INSS foi obrigado a reconhecer os 10 anos que trabalhei sem carteira assinada. Contudo, fui ao INSS e lá mostra essa ação da justiça. Só que quando consulto não consta nada. Será que terei problema quando for me aposentar? Professor Tiago, tire a dúvida do nosso ouvinte internauta José em Acopiara, porque essa resposta é muito importante para milhões de brasileiros, para milhares de cearenses. Olha, José, você pode sim fazer esse acerto de vínculo, né? E tem que saber por que o INSS não ainda está fazendo constar lá. Talvez seja porque é uma ação judicial e o reconhecimento desse direito não está diretamente lá no CNIS, mas ele pode ser regularizado sim. Basta que você entre com um pedido de acerto de vínculo.
Vamos continuar em Acopiara. Os ouvintes estão bombando aí com a nossa FM carinhosa sobre o comando da doutora Rosa. Edileuza diz o seguinte: quero saber sobre o meu problema de aposentadoria. Tenho 15 anos de carteira assinada e sou costureira, mas estou com 2 anos afastada porque tenho hérnia de disco na coluna cervical e lombar. Como faço para dar entrada no meu auxílio-doença? Dona Edileuza, a senhora tem que juntar toda a documentação médica que a senhora puder para fazer o médico entender que realmente a senhora está incapaz. Agora, nesse momento de pandemia, é muito legal. A senhora basta anexar lá no meu inss.gov.br, quando for requerer o benefício, o atestado do seu médico particular, e o INSS nem vai fazer uma perícia não, vai começar a lhe pagar logo, pelo menos no valor de um salário mínimo. A nossa ouvinte internauta Graça, no município de Novo Oriente, diz o seguinte: não sou casada, já tive meus filhos, mas não estão no cadastro e tirei R$ 1.200 no auxílio emergencial. Vivo junto com uma pessoa que fez o cadastro. Essa pessoa recebe o auxílio? A pergunta, professor Tiago, é feita nesse momento por muitas outras pessoas que se encontram na mesma situação da dona Graça, que mora em Novo Oriente. Verdade, Luzenor, mas tem que lembrar que aquelas pessoas que vivem em união estável, elas não são chefe de família sozinho, não são aquelas mães a quem a lei quer atribuir esse valor a mais, até porque esse companheiro também pode receber o benefício, e aí pode dar um choquezinho de informação lá e a senhora tem que devolver os R$600 a mais. Eu falei da rádio carinhosa de Acopiara, mais um ouvinte internauta, Alexandre. O seu Alexandre, tenho 65 anos de idade, o que posso fazer nesse momento de pandemia para dar entrada no amparo ao idoso? O senhor pode requerer diretamente pelo canal remoto, o canal online, que é o meuinss.gov.br, ou então pelo telefone da Previdência, o 135. Rosa em Umirim, colada, ligada na nossa FM Caxitoré. Minha mãe tem 2 filhos e uma netinha que moram com ela. A minha irmã recebeu R$ 1.200 do auxílio e a filha disse que vai colocar a mãe na justiça porque diz que tem direito à metade. Ela tem esse direito, professor Tiago? Eu também gostaria de saber. Sou separada, mas o meu ex-marido continua no meu Bolsa Família. Ele tem direito à metade do meu auxílio? Olha, Luzenor, a filha dela pode ter direito se ela tiver mais de 18 anos e pedir o benefício. Ela não tem direito por ser filha da pessoa que recebeu o benefício, não. A bem da verdade, esses gastos, esse pagamento a mais de R$600 para R$1.200 é para a pessoa realmente manter a sua família, mas quem decide o que fazer com o dinheiro é o titular do benefício do auxílio emergencial. Pergunta sem identificação de um ouvinte internauta aí na Grande Fortaleza. Sou recepcionista, tenho 58 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando completar 60 anos de idade, me aposento? Infelizmente não, mas você vai estar bem pertinho de se aposentar, porque a mulher aos 62 anos de idade, ela preenche o requisito etário, ou seja, de idade para poder se aposentar, com 62 anos. Neudo em Icó, trabalhei 15 anos registrado e contribuí para o INSS. Hoje tenho 41 anos de idade. Quando poderei me aposentar? Com quanto tempo de contribuição e com que idade? Neudo, tem uma boa notícia para você, que a carência, que é o tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício, você já tem, que é 15 anos. Então agora vai ter que esperar apenas para encher o segundo requisito, que é o requisito da idade. Ao completar 65 anos de idade, você já vai poder se aposentar. Agora, como o Luzenor é um grande educador previdenciário, ele vai bem aqui daqui a pouco dizer o seguinte: é verdade que você já tem a carência, mas não pare de pagar para que você seja protegido pelo INSS caso venha acontecer alguma contingência, algum risco social, daqui até você completar esses 65 anos. Ivanildo em Maranguape, está com 1 ano e 9 meses que eu dei entrada no meu processo INSS e até agora não saiu nada. O INSS negou, o juiz negou e agora estou esperando. O que devo fazer? Tem que ver com o seu advogado o que ele fez, se ele entrou com recurso. Aí se tiver entrado com recurso, demora mais um pouquinho para julgar. Então agora é esperar e ver o que a justiça vai decidir. Raíssa em Novo Oriente, terra do ex-deputado e líder político Neném Coelho, que comanda a nossa FM Tigre. Sou mãe solteira, tenho 17 anos e 2 filhos e não recebi o auxílio no meu Bolsa Família. O que devo fazer, professor Tiago? A inclusão de menores de idade, já falamos sobre essa situação, depende de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo, professor Tiago? Isso mesmo, Luzenor. Por enquanto não tem uma legislação vigente, ou seja, valendo, que permita que o menor de 18 anos tenha acesso ao benefício, não. Hoje a lei expressamente diz não ser menor de 18 anos para ter direito ao benefício do auxílio emergencial. Loura em Icó, sou professora aposentada e minha conta era outra. Gostaria de saber se trocando de banco terá alguma complicação. De forma nenhuma. É possível você fazer a transferência do benefício e manutenção, que é a chamada TBM no INSS, e você vai ficar recebendo no outro banco que indicar tranquilo, sem qualquer problema.
Eu já falei muito de Acopiara e voltamos à terra da doutora Rosa, que comanda a FM Carinhosa. Suzy, meu pai vai completar 65 anos de idade e tem 30 anos de contribuição. Ele vai pedir aposentadoria por idade ou por contribuição? Ele vai pedir a aposentadoria por idade, porque o tempo de contribuição teria que ser de 35 anos até a data de entrada em vigor da emenda 103, que reformou a Previdência. Então ele vai ter direito à aposentadoria na modalidade de aposentadoria por idade. José em Russas, recebo Bolsa Família e meus 3 filhos estão no cadastro único. Sou pai chefe de família e agora estou recebendo auxílio emergencial no valor de R$ 1.200. A dúvida é, não era para eu receber R$ 1.800? Um dos meus filhos não teria direito aos R$ 600? Explica melhor essa história para o José em Russas, professor Tiago. Olha, Luzenor, na verdade a lei expressamente diz que é para a mãe que seja chefe de família, né? Não há previsão ainda hoje em dia, né? Existe um projeto de lei que coloca como uma família monoparental, mas hoje é só para a mãe que seja chefe de família. Então estranho ele estar recebendo esses R$ 1.200. Quanto ao filho dele, se ele teria direito ou não, vai depender se ele preenche todos aqueles requisitos. Se ele é maior de 18 anos, se ele está inscrito no cadastro único, aqueles requisitos lá que ela exige. Só que não cai esses R$ 600 do seu filho na sua conta não, e vai passar para 1.800 não. O benefício é do seu filho se ele tiver preenchido esses requisitos. Voltamos à região do maciço do Baturité. Dona Raimunda, ela diz o seguinte, tem 63 anos de idade e deu entrada na aposentadoria, mas o pedido foi negado. Ela tem 6 anos de carteira assinada e 11 anos de sindicato. O que deve fazer, professor Tiago? A gente sempre tem alertado aqui, Luzenor, que pagar ao sindicato não é uma maneira que vincula o reconhecimento. Ou seja, pagar ao sindicato não vai fazer com que reconheça o tempo de atividade rural automaticamente. É muito importante, o sindicato está sempre na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mas não é uma forma que vincula e que reconhece automaticamente. Então o que você tem que fazer é juntar outras provas de que realmente você exerceu essa atividade, fazer a autodeclaração e dar entrada no INSS. Se já foi negado, entra com recurso administrativo ou então entra com ação na justiça. Eliette em Calcaia, sou professora e tenho 58 anos de idade e 28 anos de contribuição. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Dona Eliette, se a senhora exercer a atividade de professora já há pelo menos 25 anos até a emenda constitucional 103, até 13 de novembro de 2019, a senhora já está perdendo dinheiro, porque já podia estar aposentada, mas nunca é tarde. A senhora pode correr agora lá no site meuinss.gov.br e requerer o benefício. Francisca em Novo Oriente, olha aí, bombando a FM Tigre. Meu esposo tem 59 anos de idade e é agricultor. Quanto tempo falta para que ele possa dar entrada na aposentadoria? Falta bem pouquinho, né, professor Tiago? 59 anos de idade, batendo nos 60 anos de idade. Só é comprovar os 15 anos de condição de segurado como agricultor. Isso aí, Luzenor, um dos maiores experts em previdência social, você, né? Muito obrigado, você já deu a resposta magnificamente aí. Ele tá pertinho, falta ele completar os 60 anos. Quando ele completar os 60 anos, se ele fizer a autodeclaração e trouxer pelo menos uma prova durante esse período de 15 anos que ele realmente exercia atividade rural, ele vai ter direito sim à aposentadoria. Sem identificação, nosso ouvinte é nosso ouvinte de Guaraciaba do Norte. Me cadastrei no auxílio e o benefício foi aprovado, mas não consigo sacar meu dinheiro. O que devo fazer? Se o problema está no saque, é bom que você tente descobrir o telefone da agência e falar com o gerente responsável pelo programa do auxílio emergencial para entender qual é o problema, se é uma questão de senha, se é de cartão, se o problema é o saque, então realmente você deve resolver isso aí com a agência onde está o seu benefício. Pergunta do Daniel Pinheiro em Santa Quitéria. Recebo um benefício do BPC. Queria saber se já foi aprovado o 13º para quem tem esse benefício. Professor Tiago, quem recebe o BPC não tem direito ao 13º salário ou tem direito? Luzenor, não tem direito ao 13º salário e se a pessoa vier a óbito, ela também não deixa a pensão por morte. São esses aí principais diferenciais que fazem com que o BPC seja menos vantajoso que a aposentadoria. Por isso que a gente estimula que as pessoas paguem sim a Previdência para ter direito não só ao BPC, mas uma aposentadoria que vai gerar 13º, vai ser um benefício mais garantido, vai dar direito à pensão por morte caso a pessoa venha a óbito. O BPC realmente não dá direito ao 13º, nem foi aprovado recentemente nenhum projeto de lei nesse sentido. A gente volta daqui a pouco dentro do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com mais informações e dúvidas relatadas pelos nossos ouvintes internautas. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 992 73 4353. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos de volta no último bloco desta edição. Você tem
tempo para mandar a sua pergunta. Escreva para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra, como fez ou faz a Francisca de Quixadá. Minha tia tem 70 anos de idade e está com o auxílio doença bloqueado. Pediram para o responsável dela pegar a tutela. Já faz quase 20 dias que ela tem a tutela, mas não sabe como entregar ao INSS porque está fechado. Como fazemos? Professor Tiago, essa dúvida da Francisca é dúvida também de milhões de brasileiros. Dona Francisca, a senhora pode ir lá no site meuinss.gov.br e gerar como se fosse um pedido de revisão. E nos documentos que a senhora for anexar, anexe a tutela. E aí o INSS vai ter acesso a saber que ela já está concedida. Pergunta sem identificação que chega de Trairi com o relato. Sou separado há 4 anos e à época as minhas filhas eram menores de idade. Agora, depois do auxílio emergencial, ele resolveu aparecer querendo metade. Ele é incluído no meu Bolsa Família, mas nunca ajudou os filhos. E hoje a minha filha mais velha faz faculdade. A nossa ouvinte faz referência ao ex-marido. E aí diz que o ex-marido ameaçou cortar o auxílio porque não entreguei a parte do auxílio como ele pediu. Eu tomo remédio controlado e sustento minhas filhas sozinha. Quero saber se ele tem direito de cancelar meu auxílio. Professor Tiago, tranquilize essa nossa ouvinte. Eu esclareça o que ela deve fazer, porque esse tipo de comportamento de ex-marido, ex-companheiro é condenável. É inaceitável. Verdade, Luzenor, condenável, vexatório e realmente até talvez ilícito, a depender de quão ele chega a ameaçá-la, né? Realmente, situações dessas são deploráveis, né? A gente não quer ver mais mulheres sofrendo esse tipo de pressão de um ex-marido. E fique tranquila, ele não pode cortar o seu benefício, ele não pode fazer isso porque ele não vive mais com a senhora, vocês já são separados de fato, então ele não tem direito àquele recurso do benefício que é destinado à sua família, já que ele não mora mais junto com vocês. Ô Zé, em Itapajé, sou agricultor e já dei entrada na aposentadoria, tenho 35 anos de contribuição e o sindicato encontra fechado. O que fazer, professor Tiago? Luzenor, olha, essa situação me preocupa muito e penso eu que a sociedade ou as instituições deveriam fazer alguma coisa para resolver. Porque enquanto os escritórios de advocacia estão fechados pelas medidas que não consideram como serviço essencial, nós temos que lembrar que essas pessoas que dependem da previdência, do advogado previdenciarista, eles dependem da previdência para comer, algo que tem caráter alimentar, natureza alimentar. Portanto, eu rogo às autoridades que flexibilizem para os advogados e advogadas previdenciaristas para que eles possam sim realizar o atendimento, para que os sindicatos possam também abrir suas portas e assim atender essa população que precisa. Nesse momento de pandemia, como você não está conseguindo ir até o sindicato, o senhor pode fazer o próprio requerimento, mas a gente sabe que a população ainda carece, ainda não tem essa habitualidade com os meios digitais, mas no momento, como infelizmente estão fechando as portas para os escritórios de advocacia, não podem abrir nesse momento, é o que se pode fazer, ou então esperar mais um pouco, mas reitero aqui, Luzenor, é muito importante, é importante que as instituições preservem o direito da advocacia a atender esse cliente que precisa do benefício previdenciário para botar alimento na mesa no dia seguinte da sua família. Natália, em Santana do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5, sou agricultor e gostaria de saber se tenho o direito ao salário maternidade. Quais são as condições para a mulher ter direito ao salário maternidade? Já fizemos essa pergunta aqui hoje, mas vale a pena repetir a resposta, professor Tiago, e o esclarecimento agora para a Natália. Bom, Luzenor, a gente já até falou aqui, para segurado especial, né, para o contribuinte individual e para o segurado facultativo, eles têm que pagar pelo menos a carência de 10 meses. Segurado especial não paga com contribuição, ele paga comprovando que exerceu atividade rural pelo menos de 10 meses no período anterior ao requerimento ou ao fato gerador. Então você pode ter direito sim, Natália, contanto que você prove que exerceu atividade laborativa pelo menos 10 meses antes de requerer o salário maternidade. Daiane, em Novo Oriente, voltamos à região dos Sertões de Crateús. Gostaria de saber se com o CPF e o RG consigo tirar meu auxílio na agência da Caixa e não sei o e-mail nem a senha. Esclareça, professor Tiago. Olha, você pode cadastrar outro e-mail sem problema nenhum e a documentação que você já tem, o CPF, a identidade, vai ser suficiente sim. Talvez a Caixa requeira algum outro documento, mas não é um documento oficial público, né? Vai exigir talvez um comprovante de endereço ou outro aí, mas com esse você já consegue sim dar entrada no pedido do benefício de auxílio emergencial. Dona Maria, em Camocim,
Meu marido é pescador e todo ano tira seguro-desemprego do Defesa da Lagosta e tirou o auxílio emergencial. Isso vai interferir no seguro deste ano? O capataz da colônia dos pescadores quer que os pescadores devolvam. Se for para devolver, para qual órgão tem que ser devolvido? Professor Tiago, muito importante a resposta que você vai dar para a Dona Maria e para outras milhares de pessoas ou outras dezenas de pessoas que, nesse caso, estão na mesma situação do esposo da Dona Maria, que é pescador. Dona Maria, olha só, o seu esposo não pode receber os dois ao mesmo tempo, mas se recebeu antes o seguro-defeso e agora vai pedir o auxílio emergencial, não tem qualquer proibição não. Pode receber os dois sim e não pode ser cobrado aí para devolver o valor do seguro-defeso não. Em Icó, um ouvinte ou uma ouvinte mandou a seguinte pergunta. Tenho um filho que recebe o BPC e veio R$600 para mim do auxílio emergencial, sem que eu tenha feito o cadastro. É certo, professor Tiago? Eu retiro esse dinheiro? Pergunta do nosso ouvinte. Lembra, professor Tiago, que chegou uma pergunta bem semelhante na semana atrasada de uma ouvinte da cidade de Novo Oriente, ali da região dos Sertões de Crateús, e eu elogiei a iniciativa da nossa ouvinte de ter preocupação sobre o destino a ser dado a esse dinheiro. Então, professor Tiago, qual é o esclarecimento, a recomendação para quem se encontra nessa situação? Tem o auxílio do INSS ou tem esse benefício social como BPC e de repente aparece lá o dinheiro do auxílio emergencial? Luzenor, lembro bem demais do caso, mas é um pouco diferente desse, porque naquele caso lá, a ouvinte narrava que a mãe dela era aposentada e a mãe dela tinha recebido o valor do auxílio emergencial. E não pode, porque a pessoa, o titular, não pode receber benefício assistencial ou da Previdência e receber também o benefício de auxílio emergencial. Mas nesse caso é um pouco diferente, porque quem tem o BPC é o filho da ouvinte, e a ouvinte que recebeu o auxílio emergencial. Então não há incompatibilidade. O filho dela pode receber o BPC, o LOAS, e ela pode receber sim o auxílio emergencial se tiver preenchido aqueles outros critérios, não tiver renda tributável acima de 28 mil, a renda da casa não exceda 3 salários mínimos. Se tiver dentro desse critério aí, tá tranquilo, pode receber ela também esse auxílio emergencial sem qualquer culpa. Mensagem da nossa ouvinte internauta Maria em Ubajara. Vou fazer 2 anos que eu não recebo minha aposentadoria. Por que eu não consigo receber o auxílio emergencial? Olha, se a senhora não está aposentada mais, então não tem problema. Pode receber sim o auxílio emergencial. Tem que tentar entender aí no telefone da Caixa, no 111, qual é o argumento que eles estão dizendo que a senhora teve negado, se é que a senhora já pediu. Mas se não está aposentada, pode receber sim, desde que se encaixe naqueles critérios de não ter renda acima de 3 salários mínimos na casa, não ter tido ano passado receitas tributáveis acima de 28 mil reais e pouco. Se encaixar nesse critério, sim, tem direito a receber. Quitéria Silva, no interior do Ceará. Sou professor e tenho 22 anos de serviço e faltam 3 anos para eu completar 50 anos de idade. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Professor Tiago, faça aí os cálculos rapidinho para a dona Quitéria Silva, no interior do Ceará. Luzenor, pelo que a nossa amiga está narrando aí, eu pensando aqui na regra de transição para ela teria direito a se aposentar quando ela completasse 52 anos de idade, já que a regra de transição para a mulher é 57, mas para a mulher professora há uma redução de mais 5 anos na idade e no tempo de contribuição. Então, quando ela completasse 25 anos de contribuição e 52 anos de idade, teria direito a pedir aposentadoria. Em Teresina, no estado do Piauí, Luiz Coutinho mandou uma mensagem: contribuir para o INSS por 24 anos, desde 1989 a 2008 e tenho 59 anos de idade. Posso me aposentar? Trabalhei em 2 órgãos públicos. Professor Tiago, 24 anos de contribuição e 59 anos de idade. Ainda não é hora, né, do Luiz Coutinho pedir a aposentadoria? Ainda não é hora, Lucenor. Ele precisaria ter mais tempo de contribuição e qualquer regra de transição dele exigiria muito mais anos de contribuição do que ele esperar a idade mínima. Então você vai ter direito a se aposentar quando tiver 65 anos de idade. Agora, esses 2 órgãos públicos que você trabalhou, foi de muito tempo? Se for de muito tempo, você pode trazer a CTC, a certidão de tempo de contribuição, para ver se não vale a pena encaixar em alguma regra de transição. Maria de Fátima, ela não disse em que cidade se encontra, mas vamos à pergunta. Completo 66 anos de idade. Em 2020, tenho 11 anos de contribuição ao INSS. Ainda não consegui me aposentar. Isso tem a ver com o fato de eu já ter sido casado e ter me separado? O que devo fazer? Eu acho que a questão não é essa, né, professor Tiago? 66 anos de idade e o tempo já... A idade já é certa para a aposentadoria, mas apenas 11 anos de contribuição.
Pois é, Luzenor, a dona Maria de Fátima, a Previdência não está preocupada com seu estado civil na hora de lhe aposentar ou negar a aposentadoria, não. Ela está preocupada em saber se você preencheu 2 requisitos. Se você tinha a idade mínima, que no caso a senhora tem, porque já tem 62 anos ou mais, e também se você tem a carência, que é o tempo mínimo de contribuição para ter acesso à aposentadoria. No seu caso, que é mulher, é de 15 anos, então está faltando 4 anos para você cumprir essa carência aí. Jairo Augusto, completo 34 anos de contribuição em 2020. Já posso me aposentar? Jairo, você pode até se encaixar numa regra de transição, mas ter direito à aposentadoria só por ter 34 anos, não. A gente poderia pensar se você teria algum direito de uma regra de transição de acordo com a emenda 20 de 98, o direito a uma aposentadoria proporcional, mas a gente precisaria saber quanto tempo de contribuição você já tinha até 16 de dezembro de 1998. Dúvida do Sebastião Batista: se uma pessoa é aposentada ganhando um salário mínimo, ela tem direito de receber os R$600 do auxílio emergencial? Em princípio não, viu, Sebastião? Mas fica ligado aí em quem entende dessa história, professor Tiago. Luzenor, quem entende é você, que já respondeu sabiamente aí o Sebastião. Não pode receber cumulativamente ao mesmo tempo o auxílio emergencial e a aposentadoria ou qualquer benefício da Previdência, seja benefício de natureza previdenciária ou benefício assistencial, BPC-LOAS. Não pode receber os dois simultaneamente. Tônia Lisboa, não diz em que cidade se encontra, dona Tônia. Mande a sua cidade, registre aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mas vai a pergunta da dona Tônia Lisboa, professor Tiago. Eu sou trabalhador rural, mas estou inválida. Eu vou completar 60 anos de idade, já posso me aposentar? Dona Tônia, a senhora nem tem que se preocupar com idade. Se a senhora tem como provar que realmente era agricultora quando se tornou uma pessoa inválida, então a senhora já pode pedir a aposentadoria por invalidez. E se fosse requerer a aposentadoria por idade, também teria direito, porque a idade mínima para agricultor é 55 anos de idade. Então a senhora já poderia ter requerido há um bom tempo. Maria Gomes, vou fazer 60 anos de idade e tenho 15 anos de contribuição. Como faço para pedir minha aposentadoria? Já posso dar entrada no pedido, professor Tiago? Ainda não, dona Maria, porque depois da reforma da Previdência, a partir de 13 de novembro de 2019, a idade mínima para a mulher pulou de 60 para 62 anos no mínimo. Então só daqui a 2 aninhos é que a senhora vai poder requerer o seu benefício. Em Limoeiro do Norte, Gélia Martins, tenho 27 anos de trabalho e 59 anos de idade. Será que a Gélia já pode pedir a aposentadoria? A Gélia vai ter a mesma resposta da dona Maria. Ela vai ter que esperar até os 62 anos de idade, pois esse é o novo patamar mínimo exigido pela Previdência para poder ter direito à aposentadoria. Mais uma dúvida, professor Tiago, sobre tempo de contribuição, sobre idade. Nativo Barbosa, contribuí para o INSS por 28 anos e tenho 60 anos de idade. Já posso me aposentar? Se for trabalhador rural, não tenha dúvida. Se for trabalhador urbano, tem um pouquinho de tempo pela frente, hein, professor Tiago? Se for trabalhador rural, se for pescador artesanal, se for quilombola, se for indígena, tem direito a aposentar porque a idade deles para aposentadoria é de 60 anos. Se não se encaixar nessas categorias aí, Luzenor, aí o nosso amigo vai ter que esperar completar 65 anos de idade, pois se a gente encaixasse ele numa regra de transição aqui, ele teria que pagar muito mais contribuição do que esperar a idade mínima que vai acontecer daqui a pouquinho. Lidomar Gonçalves, gostaria de saber se alguém que trabalhou em escola particular com cargo de professora de apoio, depois foi promovida a titular de sala, tendo no total 15 anos de contribuição como professora e 10 anos como professora de apoio, pode juntar os 2 períodos e se aposentar? Já tenho 56 anos de idade. É possível? Qual é a resposta, professor Tiago? A resposta é positiva. Se ela exerceu atividade de magistério, ela pode somar uma atividade com outra, sim. Agora o detalhe, para ter 25 anos, esse tempo teria que ter sido completado, ou seja, implementado até o dia 12 de novembro de 2019, porque só tinha a possibilidade de se aposentar com esse período de 25 anos quem já tinha preenchido os requisitos até essa data. Se foi depois dessa data, tem que cumprir uma regrazinha de pedágio, regra de transição. Maria Marques, eu tenho 16 anos que trabalho em contrato com a prefeitura e tenho 46 anos de idade. Quando posso me aposentar? Tempo de contribuição, o dever está feito. Agora a idade, professor Tiago. Verdade, Luzenor, já contribuiu pela carência mínima, que é de 15 anos, mas a idade está bem longinha aí, viu? Vai ter que esperar mais 16 aninhos, ou seja, somente quando completar 62 anos de idade é que vai poder pedir o benefício de aposentadoria. Ana Alves, em Minas Gerais. Quando eu já tinha 15 anos de contribuição, ainda não tinha 60 anos de idade, então esperei. Agora tenho 60 anos de idade e 23 anos de contribuição.
Isso faz alguma diferença na minha aposentadoria? Recebo mais por isso? Professor Tiago, vamos pedir à dona Ana Alves mais um pouquinho de paciência para ela pedir a aposentadoria. É isso, professor Tiago? É isso mesmo, Zenô, porque realmente até o dia 12 de novembro de 2019 a idade mínima era de 60 anos, por isso que ela tinha que esperar. Mas se ela não completou 60 anos de idade até o 12 de novembro de 2019, a idade agora é de 62 anos de idade, então vai ter que esperar mais um pouquinho. Selma Carneiro, no próximo ano eu completo 60 anos de idade e também 15 anos de contribuição como autônoma. Poderei me aposentar? Não vai poder se aposentar logo, viu, dona Sema? Só se a senhora for agricultora, pescadora artesanal, quilombola ou indígena. Se for trabalhadora urbana, a aposentadoria demanda que você tenha pelo menos 62 anos de idade. Mas fica tranquila, tá pertinho, tá chegando lá. Amadeus Soares, uma senhora trabalhou mais de 17 anos comprovados na Prefeitura Municipal e completou 60 anos em 19 de março de 2020. Gostaria de saber quanto tempo falta para ela se aposentar. Professor Tiago, em termos de tempo de contribuição, tudo ok, mas a idade falta um pouquinho, hein, professor Tiago? Pois é, Luzenô, se fosse aquela músicazinha pop conhecida, né? Tempo de contribuição, carência, ok. Idade, a idade aqui ainda não tá ok. Ela vai ter direito à aposentadoria quando ela completar 62 anos de idade. Aí ela vai ter carência, que é o tempo de contribuição, ok. Idade, ok. E agora vai poder pedir o benefício. Professor Tiago, quero agradecer aqui a sua presença, aos nossos ouvintes, internautas, que nos mandaram perguntas e dúvidas ao longo da semana e nesse momento também para o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Final da nossa conversa, mas você pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Iremos responder com entusiasmo e compromisso com a verdade, a informação, a dúvida que você precisa receber. Professor Tiago, a você o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, bom final de semana, grande abraço. Tenha um bom final de semana, Luzenô, e nossos amigos ouvintes e amigas ouvintes do Alerta Geral. Um abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.